explicar uma evolução na mente humana, ou, melhor dizendo, nas mentes, né, que nós temos, que eu chamei de organização mental. Né? São organizações mentais que existem em nós e que são inteligências extracerebrais. Não estão localizadas no cérebro propriamente dito, né? São inteligências que funcionam em nós de uma forma coletiva também. Ela engloba a nossa inteligência pessoal, a nossa mente pessoal e a nossa mente coletiva. E essa mente coletiva, com o passar do tempo, ela é atualizada, né? Ela vai se atualizando coletivamente. E isso vai fazendo com que haja uma influência não só em nós, mas na sociedade. Essa inteligência ela se processa e se projeta na história, né? Em nossa história. Bom, essa abordagem, na verdade, ela começou com uma avaliação que eu fiz quando eu ainda trabalhava em empresas como consultor. E daí eu observei que determinados projetos nessas empresas iam bem de acordo com o tipo de organização, com o tipo de empresa. O que eu quero dizer? Existem basicamente alguns tipos de empresas que facilitam mais o surgimento do indivíduo na organização. O que eu quero dizer com isso? Nem todas as empresas entendem as pessoas, né, como seres humanos. Via de regra, as empresas estão mais preocupadas com um objetivo, né? As empresas capitalistas, o objetivo das empresas é o lucro, né? É o dinheiro. Então, todos os processos internos dessas organizações são voltadas para a aquisição de bens, né? E de lucro. Né? O objetivo das organizações capitalistas é o lucro. Nada de mal com isso, isso tem que existir. Porém, a empresa não pode ficar somente nesta dimensão. Se ela fica só nessa dimensão, haverá um problema estrutural dentro da empresa. Né? Então, o que eu quero dizer, estou fazendo essa abordagem para dizer como que essa ideia da invenção da sociedade criativa surgiu. Quanto mais, então, as empresas ficam limitadas com relação à sua visão de ser humano, tanto mais elas bloqueiam a criatividade humana. Então, o que quer dizer com isso? As organizações, empresas, de um modo geral, não são muito flexíveis com relação a abarcar o ser humano, a compreender o ser humano em sua totalidade. Né? Desde que surgiu essas organizações, que elas surgiram com um modelo mental de que o ser humano, bastaria que ele estivesse bem alimentado, estou falando do trabalhador de uma forma geral, bastaria que ele estivesse bem alimentado, já era suficiente naquela visão antiga para que a empresa pudesse funcionar. No decorrer do tempo, isso foi se mostrando inadequado. O ser humano tem outras necessidades, além da questão de estar bem alimentado fisicamente. Né? Porém, como eu falei, as escolas de administração no início lá do século e do milênio passado entendiam o ser humano unicamente no aspecto físico. Né? Ele está bem alimentado, ele pode trabalhar. Com o passar do tempo, outras escolas de administração surgiram. Começaram a ver o ser humano, não, ele não é só um corpo, ele tem outras necessidades, além da necessidade básica, né? Aquela famosa pirâmide de Maslow fala bem a respeito disso, as necessidades humanas, né? Começa com a estrutura básica da sua necessidade de sobrevivência, depois ela vai escalando para outros valores,
né, como a autorrealização. O ser humano precisa também, não é só um ser humano racional, precisa ter as suas satisfações emocionais é, satisfeitas, né, as suas necessidades emocionais, perdão, satisfeitas. Assim também como suas necessidades sociais, de reconhecimento, né, de ser reconhecido no meio. Mas, além disso, há uma outra necessidade, e esta ainda é completamente desconhecida pelas organizações, que é a dimensão espiritual do ser humano, né? Onde fica a espiritualidade no indivíduo que vai trabalhar numa empresa? Normalmente um indivíduo entra na empresa e deixa o espírito na rua, deixa fora, né? Porque não tem utilidade para a organização. As empresas não querem, ainda hoje, entender o ser humano, o colaborador, o trabalhador, como um ser espiritual, que aí seria o ser completo. Muito embora algumas grandes organizações, tanto do exterior como do Brasil, já fazem alguma prática contemplando essa dimensão espiritual do ser humano dentro das empresas, né? Tem uma grande empresa de varejo aqui no Brasil, uma grande empresa que toda segunda-feira, todas as cento e não sei quantas lojas tem, não, acho que são mais de 500 lojas no Brasil, toda segunda-feira todas as lojas param das 7h30 às 8 horas para fazerem meditação e uma oração. Isso é uma regra a presidente da empresa estabeleceu essa regra. Na verdade é uma presidenta, né? Então ela estabeleceu isso como rotina administrativa. Então é uma empresa que já enxerga um pouco além, né? Outras grandes organizações também já têm práticas incorporadas, como o Tai Chi Chuan, a Yoga, né? Mas isso é um passo ainda muito modesto dentro das empresas, né? Via de regra, as empresas, isso como a Regina está falando, principalmente as multinacionais, né? As empresas multinacionais, elas procuram ter essa visão. Mas eu trato muito profundamente dessa questão. Eu trato muito profundamente dessa questão no meu livro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se todos vocês conhecem. É o Liderança Criativa. Liderança Criativa, a dimensão espiritual nas organizações. Eu falo de como seria um modelo de organização para o futuro. De como eu faço uma comparação de como surgiram as empresas, o que é o ser humano, e proponho um modelo desse funcionamento, de como seria o ser humano dentro das empresas, né? A Raquel está falando, acredito que temos que começar pelas escolas e aí que vamos dar uma boa base. Perfeito, é isso mesmo, né? Eu estou começando esse papo assim falando de organizações, de empresas, mas logo nós vamos falar já da sociedade como um todo, a sociedade como um organismo, né? Que na verdade fazermos uma interpretação das empresas como organismos vivos é uma tarefa que a gente tem que analisar com profundidade. Primeiro entender o que é um organismo, né? O que é um ser vivo. E por falar nisso, só para dar um aviso, esse ano ainda eu também vou lançar um outro livro falando de organizações, de empresas orgânicas. Devo lançar o livro até o final desse ano, e vou fazer esse livro em parceria com um presidente de uma grande empresa do Brasil, que eu não posso ainda revelar quem é a pessoa, somente quando o livro estiver já no prelo, né? Mas o meu próximo livro, vou fazer em parceria com o presidente dessa empresa, nós vamos abordar a questão de empresas orgânicas, né? E
como funciona uma empresa do ponto de vista sistêmico, né? O que é um organismo vivo? Porque hoje, inclusive com a evolução da tecnologia, está cada vez mais difícil você distinguir a inteligência artificial, fica cada vez mais difícil você definir o que é ser humano, né? Antigamente nós tínhamos parâmetros, né? O ser humano ele tem inteligência, ele se reproduz, ele tem um funcionamento sistêmico do seu organismo. Bom, acontece que hoje os robôs também têm isso, né? Eles ainda não se reproduzem, mas já existem robôs e até sistemas computacionais extremamente inteligentes e feitos até de material biológico, né? A nanotecnologia é uma inteligência já aplicada aos níveis biológicos. Então nós vamos ter hoje seres até híbridos, né? Que são meio humanos, meio robôs, os androides, né? Então essa é a ideia. Vai ficar cada vez mais difícil essa distinção do que é um ser vivo, né? Uma vez que esses computadores, segundo a inteligência artificial, eles têm um processamento de inteligência muito superior ao homem, né? E aí, eles se reproduzindo, teremos uma geração. E já a ciência já está trabalhando nisso, né? Mas o que eu acredito é que, na verdade, a essência humana não cabe em nenhum computador. Nenhum computador, né, pode reproduzir aquilo que o ser humano tem de essencial. E o que é que o ser humano tem de essencial? Eu abordo no meu livro a questão da estrutura, né, que nos diferencia de outros seres artificiais, né? A característica básica para definir um ser humano, né, está na sua funcionalidade sistêmica. E é isso que eu abordo no livro que eu mostrei. De qualquer forma, então, isso aqui é uma introdução que nós estamos fazendo. Não vamos falar simplesmente de organizações, mas da sociedade como um todo, né? Mas o fato é que o ser humano, nesta visão, que primeiramente, como eu disse, eu visualizei esse ser humano dentro das empresas, eu também visualizei o ser humano na sua dimensão total. O que vem ser o ser humano na sua dimensão total? Um ser humano com organizações, como eu falei no começo, organizações mentais ou organizações energéticas, como queiram, né? Então, essa primeira organização que vocês estão vendo aqui no lado esquerdo da tela é a primeira organização instintiva, né? Ela é uma organização aplicada à nossa sobrevivência, ao esforço físico, a adaptações, né? Essa organização instintiva, ela registra no nosso corpo tudo o que acontece no nosso corpo. Ela tem uma memória que não para. Na verdade, a organização instintiva, ela nunca para de funcionar mesmo quando estamos dormindo. Ela só para de funcionar com a morte física. Enquanto isso, ela registra absolutamente todo o funcionamento do nosso organismo, claro, obviamente incluindo o corpo, e está ligado às nossas funções subconscientes, né? Ao sistema nervoso, ao sistema límbico. Ele é um sistema, é uma inteligência física, vamos dizer assim. Todavia, relacionada aos aspectos mentais também. Há nessa organização uma interação com a nossa mente, né? Principalmente com a nossa mente e cérebro subconsciente. Então, essa organização instintiva, ela funciona, é muito rápido o processamento que ela faz das informações, perdão, e interage também com a nossa mente, né? A nossa mente subconsciente. A segunda organização seria a nossa organização sexual, relacionada à nossa reprodução, à manutenção da espécie, né? aos desejos e
a libido, né, que Freud identificou como libido, a energia sexual. Então, essas duas organizações, vocês vão observar que essas organizações, elas têm uma certa correspondência com o que a gente chama de chakras, né? O chakras. Elas têm, essas organizações mentais, elas têm um relacionamento com os chakras, mas não são os chakras, são inteligências. Tem uma certa semelhança, né? Então, essa energia aplicada à reprodução, à sobrevivência, né, do indivíduo, da espécie, é esse tipo de inteligência que também funciona, vamos dizer assim, com com a pessoa individualmente, né, está relacionada à organização instintiva. A terceira organização do ser humano já é uma organização mais, vamos dizer assim, refinada. É a organização intelectual, né? É uma inteligência aplicada à racionalização, análises, critérios, pensamento lógico, pensamento dedutivo, né? Atividades lógicas, por exemplo, que a gente usa com o pensamento científico, né? Não é uma coisa, essa organização, ela não tem uma visão holística. O raciocínio é linear, né? Nesse tipo aqui nesse tipo de organização. É um raciocínio lógico, linear, que processa informações, né? Informações, tanto informações externas, quanto informações de nossas organizações instintiva e do corpo, né? Mas ela também processa, só que agora num nível mental, num nível cerebral, né? E um outro tipo de organização, que eu chamei aqui de emocional, mas só para distinguir aqui do aspecto de pensamento e de intelectualidade, é a energia aplicada a desejos, aversões, empatias, simpatias, atividade emocional, artes, pensamento holístico, né? Embora seja um pensamento, mas já falamos aqui numa outra dimensão que nós temos, que vamos dizer assim, transcende a questão do intelecto, né? Muitas das coisas que nós compreendemos, muitas das questões que nós vivenciamos na nossa compreensão, vem, antes de tudo, ligada a essa dimensão, que transcende o próprio intelecto, transcende a razão, né? Está além da razão, coisas que o pensamento lógico não consegue, vamos dizer assim, absorver completamente. Esta organização mental, emocional, ela já consegue fazer isso. Aliás, ela trabalha também com uma velocidade de processamento de informação muito mais rápida do que a intelectual. Ela consegue já processar informações não somente no aspecto linear, mas aqui já estamos falando de processamento de informações no aspecto global, né? Não é linear, ela é espacial, ela trabalha com uma forma de matriz, né? Uma matriz que tem vários encontros, vários pontos se encontrando ao mesmo tempo. A nossa organização intelectual racional, ela tem que processar uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. A nossa organização intuitiva, emocional, processa milhões de informações por segundo de uma vez só. Não dá nem para comparar uma coisa com outra, né? E daí, da junção dessas três organizações, vamos dizer assim, há uma quinta organização que chamei de organização transcendental, que é uma energia ou uma funcionalidade aplicada à humanidade. Ela transcende, nesse momento, transcende a consciência individual. Aqui nós já estamos falando em arquétipos coletivos, né? A mente coletiva. Aqui nós estamos falando o quê? De sabedoria, né? Não mais de conhecimento. Existe uma diferença entre
conhecimento, que, como nós vemos aqui nas organizações anteriores, a terceira e a quarta organização, estamos falando de conhecimento. Aqui estamos falando de sabedoria, né? Há uma diferença entre conhecer e saber, conhecimento e sabedoria, né? Você pode ter um vasto conhecimento de como você pode ter lido várias obras a respeito do que é uma bicicleta, por exemplo, mas você só vai ter a sabedoria quando você montar na bicicleta e sair andando, né? Antes disso, você não tem a sabedoria da bicicleta. Você pode ter um monte de informações, né? Então aqui nós estamos falando de uma organização que transcende os aspectos anteriores, né? E está relacionada à nossa mente coletiva, né? Então aqui, pensamento holístico, simbólico, né? Essa mente, essa organização mental, ela já trabalha não só com processamento de informações, mas ela já consegue processar, vamos dizer assim, símbolos, né? Entender o símbolo no seu aspecto mais arquetípico. O que eu quero dizer com isso? A diferença de um símbolo para um signo que a gente processa, né? Um símbolo, arquetipicamente falando, ele tem vida. Ele vem para a nossa mente e descarrega toda aquela energia que ele tem, carregada de energia afetiva, né? E quando isso acontece, nós temos aquela sensação do insight, né? Quando a gente fala, eu tive um insight. O insight vem por conta desse tipo de organização mental, da transcendental, né? É quando fazemos descobertas, né? É quando não só individualmente fazemos isso, mas coletivamente também, que a gente vai ver mais adiante como funciona, né? Então estamos falando de intuição, de pensamento simbólico, estamos falando já de uma estrutura arquetípica espiritual, estamos falando já de uma estrutura relacionada ao nosso self, né? Quem fez curso aqui comigo ou palestras da natureza do self nas mandalas, né? Vocês podem ver aí no Facebook, no YouTube tem 2 mini cursos, né, de mandalas. A gente fala da estrutura do self como uma estrutura organizadora, né, da psique humana. Não só da psique, mas também da sua dimensão, que nos vai ligar à nossa dimensão espiritual, né? Então é essa dimensão aqui, propriamente dito, que faz toda essa conexão com a nossa essência, né? Então, voltando um pouquinho em relação às organizações, vamos dizer que as organizações, as empresas, as escolas, a sociedade como um todo, não chegou ainda nesse tipo, não incorporou esse tipo de organização transcendental à sua experiência cotidiana, à sua experiência de vida, né? Nós estamos ainda um pouco distante dessa realização como um todo. Haja visto que a nossa sociedade ainda está muito presa a conceitos mecânicos, né? A nossa mente ainda está presa a conceitos mecânicos das outras organizações mentais, até a terceira organização, né? A instintiva, a sexual, a intelectual. Estamos ainda muito presos a esses paradigmas de não nos libertarmos de padrões, né? De padrões e de condicionamentos mentais, até atingirmos a quinta organização. Que aí sim, a quinta organização, como é uma coisa ligada à espiritualidade, está ligada a quê também? Ao despertar, né? A maioria das pessoas não estão despertas, né, na sociedade como um todo, né? Ainda estão presas a uma visão muito rudimentar, né, do que é o próprio ser humano, né? Haja visto, é só a gente abrir o jornal para ver isso, né? Quanta estupidez que nós produzimos, né? Quanto que nós estamos afetados pela cultura de massa, essa cultura de massa
é aquela cultura que não quer o nosso despertar, né? A cultura de massa é aquela cultura que visa criar um padrão de comportamento em todas as pessoas, que não admite o diferente, né? Não admite uma visão diferente. E nós, se nós formos analisar mais assim detalhadamente no nosso próprio comportamento, nós vamos identificar vários níveis dessa pressão, né? Quantas vezes você é pressionado pelo outro para fazer alguma coisa, né? Quantas vezes você é pressionado para agradar um outro, né? Quantas vezes você é pressionado para agradar o seu chefe, seu marido, a sua mulher, a família? Quando você vai ver, você está sendo pressionado por tantas coisas, né? Que você não consegue dar vazão a isso de que existe de mais transcendental, né? Então você está preso a quê? A condicionamentos familiares, você está preso a condicionamentos de consumo, principalmente, né? A, a sociedade de massa, ela visa o consumo. Um consumo que a gente vai ver aqui daqui para frente, como é que ele surgiu, né? Porque somos impelidos a consumir. Nada contra consumir, né? Mas temos que saber, de hoje em diante, temos que entender o que consumir. Nós estamos pagando um preço bastante alto por um processo que começou lá atrás, na era industrial, né? Onde nós tínhamos acesso a inúmeros bens de consumo e agora nem sabemos direito o que fazer com isso, né? Também o próprio homem, que deveria ser o único beneficiário da produção de riqueza, ele é mais uma vítima do que um beneficiário, né? Para quem que a riqueza é destinada? Para quem que a riqueza das organizações é destinada? Será que ela é destinada ao indivíduo? Não, está longe disso. O indivíduo ele tem uma participação na produção de riqueza, mas as empresas, por exemplo, não visam o indivíduo, o consumidor. Isso é um paradoxo, né? Quer dizer, as empresas vivem para os seus consumidores, mas esses consumidores eles são mais vítimas dessa produção do que outra coisa. Por quê? Porque o modelo mental que foi criado para essas organizações foi baseado num modelo em que o ser humano não tinha essa dimensão transcendental. Dentro das empresas, você chega no máximo ao terceiro nível, né? Ou quarto nível assim da dimensão humana. Mesmo assim, o quarto nível é uma coisa muito rudimentar ainda, né? Que não funciona propriamente dito, né? Isso, a Suzana está falando, são manipulações, são manipulados pelo sistema. Eu estava querendo achar essa palavra, mas nós somos manipulados de tal forma que nos torna, você sair desse ciclo aqui, você tem que fazer um esforço pessoal bastante grande. E depois que você sai desse ciclo sistêmico do consumo, do que a sociedade quer que você faça, em termos de comunicação principalmente, você depois de desperto, você vai pagar um alto preço por isso, né? Jesus dizia, quem quiser me seguir vai ter sérios problemas com sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos, e ele estava certo, né? Certíssimo, como tudo, né? Quando você desperta e vai para esse tipo de organização, você começa a ter problema com a sociedade. E a sociedade quer você o quê? Um padrão, né? Quer que você pense de forma padronizada, não quer que você pense. Então você tem que dar satisfação para a família, você tem que dar satisfação para a sociedade, de pensar de uma determinada forma. Aquele cara é louco, né? Ele pensa desse jeito. Todo mundo está indo para um lado, você está indo para o outro, né? Exatamente, né? Sair do Matrix, né? O que é o Matrix? O Matrix é essa organização que nós estamos falando, que vai somente ali até a terceira organização, quarta organização, e mesmo assim, na sociedade, nas empresas, quando usam de uma organização emocional, por exemplo, falando de uma forma bastante prática, quando uma empresa ela quer o bem do funcionário, por trás disso há um interesse, né? Quer o bem do funcionário para que ele trabalhe mais
e para que ele dê mais lucro para a empresa. Esse é o objetivo. Não tem empresa boazinha que quer que o funcionário se sinta bem. Vai se sentir bem na medida em que você pode trabalhar e dar mais dinheiro para a empresa. Esta é a verdade, né? E tanto é que as organizações têm lá um departamento que cuida de pessoas, não tem lá? Em toda empresa tem empresa pública, privada, capitalista, né? Tem lá o que? Um departamento que cuida do ser humano, cuida de pessoas, né? Como é que chama esse departamento? Como as empresas chamam esse departamento? RH. O Diogo está falando, né? O que é RH? Não é ressonância harmônica. RH é recursos humanos, exatamente, né? Então, olha, começa daí as coisas, né? Quando eu dava palestra em empresas, eu perguntava como chama o departamento que cuida de pessoas. Todo mundo, RH, recursos humanos. Eu falei, então, a partir de hoje, por favor, mudem esse nome, porque o ser humano não é um recurso. O que é um recurso? Recurso é uma coisa, pega no dicionário, é uma coisa que você usa e joga fora, né? Então, exatamente, recursos são coisas. Quais são os recursos dentro de uma empresa? São as cadeiras, os móveis, as máquinas, os computadores, né? Os recursos da linha operacional, não é? Os estoques de materiais. Tudo isso são recursos, mas isso tudo são recursos que a empresa transforma, vende, utiliza e joga fora. E o ser humano, para essas empresas, está incluído no tal dos recursos humanos, né? Não entendem? Então veja que a visão que as empresas têm sobre o ser humano não passa de um recurso, ou seja, ele vai no máximo até a terceira organização mental, né? Raramente as empresas investem em procedimentos, em gestão de qualidade, por exemplo. Foi somente a partir do ano de 2003 que os programas de qualidade total incorporaram em seus processos os processos relacionados às pessoas. Então, olha só, somente a partir de 2002, se não me engano, 2003, esses processos foram reconhecidos formalmente, né, para atender pessoas. Acontece que, imagine então até antes disso, que as empresas surgiram no milênio passado, ninguém podia falar em processos de qualidade que envolvem pessoas. Nem existia, isso é recente, é só a partir do ano 2000 até agora, né? E mesmo assim, como eu disse, é muito rudimentar essa visão, né? Então, é essa crítica que eu faço no meu livro Liderança Criativa, Dimensão Espiritual das Organizações. Eu faço uma crítica, muito pesada em relação às empresas. O que elas chamam de humanização não é humanização, é outra coisa, né? Então, como estão falando aqui o Tiago, né? Os RHs servem para selecionar as pessoas que vão mais se adaptar ao Matrix. É verdade, né? Por quê? As próprias empresas são Matrix. Então vão selecionar o quê? Agora, agora é claro, né, que as empresas elas estão despertando para outra realidade. Mas como eu disse, numa velocidade muito menor do que o ser humano, né? Então elas precisam. Tanto isso é verdade que, como eu falei aqui, o meu próximo livro vai ser escrito em parceria com o presidente de uma grande empresa que já tem essa visão, né? Nós vamos falar de empresas orgânicas, né? E o que é a empresa como um sistema vivo, né? Então, nesse livro eu falo do sistema vivo, inclusive do ponto de vista biológico, né?
a biologia, né, como um sistema vivo, também está dentro das empresas. Né? É essa dimensão. Né? A Edneia, em preocupar com a qualidade humana dentro da empresa. Isso. Bom, o que acontece então é que essas organizações elas são projetadas de onde? Esse é o ponto que eu quero falar para vocês. De onde que essas empresas são projetadas? Elas foram projetadas desde o início a partir de um modelo do que é o ser humano. Como eu disse lá no começo, as empresas, como viam o ser humano somente no aspecto físico, as primeiras escolas de administração criaram empresas que só tinham interesse no aspecto físico. Né? Depois surgiram organizações que tinham interesse no aspecto intelectual das pessoas. Surgiu então, a partir dos anos 1990, o tal do capital intelectual. O que é o capital intelectual? É a inteligência dentro da organização, né, colocada inclusive lá na contabilidade, dentro do ativo da contabilidade, além dos bens de clientes e de carteira, né, de recebimentos, o tal do capital intelectual, que é o que começou, né, as empresas começaram a olhar para os colaboradores como participantes de um capital que a empresa tem. O que ela produz em termos de inteligência? Isso tudo passou a partir dessa década, né, das décadas de 1990, começaram a olhar mais para a questão do capital. Né? Então, o ser humano, a inteligência, começou a ser medida como dinheiro. Né? Informação medida como dinheiro. E é claro que hoje está tudo assim. Todo mundo já ouviu falar que informação é poder. Né? Acontece que hoje nós temos tantas informações que isso tá virando um problema. Né? Todo mundo sabe disso. Administrar a informação hoje é o grande desafio, é um dos grandes desafios das empresas. Né? Mas eu diria que o maior desafio ainda não está por vir ainda, não surgiu, né? Que é compreender o ser humano na sua dimensão espiritual. Por quê? Porque toda a sociedade já está se voltando para a espiritualidade, né? Nunca como agora se fala tanto em espiritualidade em termos de sociedade, né? Somente as empresas e as organizações estão um pouco fora aí disso ainda, né? Mas não vão ter como ficar. Então, e de onde vem a questão toda desse assunto por final das contas, de onde vem essa inteligência? Essa inteligência que de tempos em tempos promove uma mudança não só no indivíduo, mas na própria sociedade. Né? Então é isso que eu quero mostrar aqui nesta visão, que é aquela organização ou indivíduo, né, com suas organizações, a sua organização instintiva, a sua segunda organização sexual e assim por diante, tiveram participação na formação da sociedade. De que forma, né? Nós podemos ver assim que no período artesanal que antecedeu a era industrial, né? E aí estamos falando no pré-industrial, na Idade Média, naquela saída da Idade Média em que a produção era feita basicamente de forma artesanal, né? Não, nada era industrializado, tudo era feito à mão, né? Nós tínhamos o que? Um limite corporal. Por quê? Claro, se eu fabrico alguma coisa manualmente, a minha produção estava limitada à minha capacidade física de produção, né? O consumo também era feito com relação a objetos. Tem uma diferença de consumo hoje, que nós vamos ver, né? Ligados, antes de tudo, à sobrevivência. Na Idade Média, na sociedade medieval, tudo estava ligado, basicamente, à questão de sobrevivência. E até antes disso, era muito difícil o ser humano sobreviver. O ser humano, o homem das cavernas, ele para sobreviver, para fazer o seu almoço,
ele tinha que sair da caverna e matar um bicho, né? Ia com uma lança, com instrumentos, armas rudimentares, né? Para fazer o seu lanchinho da tarde, ele tinha que matar um animal, né? Então tinha um grande esforço envolvido no trabalho humano por conta da sobrevivência, né? Aí surgiu o quê? Surgiu, por exemplo, uma descoberta que o ser humano fez, que foi um salto quântico na qualidade de vida dele, que foi o quê? O fogo, né? A descoberta do fogo. O fogo permitiu, entre outras coisas, que o ser humano armazenasse os seus alimentos. Não só armazenasse melhor por mais tempo os seus alimentos, mas permitiu que ele digerisse de forma melhor os seus alimentos. O fogo permitiu, por exemplo, ele cozinhar, né? Permitiu ele conservar os alimentos e deixar os alimentos mais mastigáveis, mais digeríveis, né? É muito mais fácil você digerir um alimento cozido, assado, do que cru, uma carne, né? Aí o que aconteceu com isso? O ser humano, ele tornando a sua alimentação mais digerível, ele poupou o sistema digestivo dele de usar muito oxigênio, né? E para onde foi esse oxigênio? Foi para o cérebro. A partir de então, o cérebro do ser humano das cavernas começou a aumentar de tamanho. Por conta disso, pela descoberta do fogo, né? E então, basicamente, nesse período artesanal, duas organizações mentais do ser humano atuavam mais predominantemente: a sua organização instintiva e a sua organização sexual ligada à questão da sobrevivência, né? Então, estamos falando aqui de esforço físico e também de uma consciência grupal. Até o período medieval, a sociedade não tinha uma consciência, o indivíduo praticamente não existia na sociedade medieval. Existia a consciência grupal, ligada à igreja, ligada à terra, ligada ao militarismo. Aliás, a estratificação social da sociedade medieval era extremamente rudimentar. Basicamente, ou você era do clero, ou você era do exército, ou você era um camponês ligado à terra, né? Não tinha muita maleabilidade nesta sociedade. Além do que, não existia propriamente o indivíduo. O indivíduo medieval não tinha consciência de si como um indivíduo. Ele tinha uma consciência grupal, né? Haja visto que era comum na Idade Média, por exemplo, o confessionário na Igreja Católica, que dominava a Idade Média ocidental, aqui no Ocidente, né? As pessoas se confessavam em praça pública, né? Eles tinham uma satisfação a dar para a sociedade. A pessoa se confessava em praça pública e era condenada já na praça, né? Então isso quer dizer que eles tinham uma consciência do grupo muito mais desenvolvida do que hoje, né? Com o passar do tempo veio a era industrial. O que é a era industrial? O ser humano começou a produzir em larga escala, utilizando máquinas para substituir a força física. E aí houve então, vamos dizer, um segundo salto quântico na inteligência humana. Ora, se o ser humano, se as máquinas liberaram o esforço físico das pessoas, para onde foi a energia que essas pessoas tinham antes ligadas aos músculos e à consciência de sobrevivência? Se as máquinas liberaram o ser humano desta energia física, para onde foi essa energia? Essa energia, então, foi direcionada para a sua mente. Assim como o fogo liberou mais oxigênio para o cérebro das pessoas, a invenção das máquinas na Revolução Industrial possibilitou que o ser humano utilizasse mais a sua energia para a mente, né? Então nós temos aqui a terceira e a quarta organização influenciando o período industrial, né? Mais propriamente a terceira organização intelectual. Não foi à toa que no período industrial também surgiram outras grandes revoluções, né? A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra, primeiramente, né? Mas tiveram outras revoluções,
como a Revolução Comercial e a Revolução Francesa, né? Foram as três grandes revoluções que mudaram o destino da humanidade. A Revolução Francesa veio com os valores do iluminismo, né? As filosofias que surgiram nesse período foram filosofias para libertar o ser humano daquela visão medieval. No iluminismo, as pessoas disseram, não, a gente não precisa de Deus para explicar o que acontece no mundo, né? O mundo é totalmente explicável de forma natural. E daí então surgiram o quê? As ciências naturalistas. É por isso que tem o nome de ciências naturalistas. Foram ciências que surgiram totalmente focadas na terceira organização mental do ser humano, ou seja, no intelecto, na razão, né? A ciência surgiu com esse propósito de libertar o ser humano da Idade Média, né? E fazer com que ele observasse as leis da natureza e a partir daí usasse mais o seu intelecto. E isso surgiu, na verdade, num período que foi propiciado, antes de qualquer coisa, pela tecnologia, né? As máquinas a vapor surgiram para libertar o homem do esforço físico e essa energia foi aplicada para a mente. Mas na verdade, a teoria que eu sustento aqui é que foi uma inteligência superior, uma inteligência coletiva, que na verdade fez com que surgisse a tecnologia na mente de algumas pessoas. As grandes revoluções científicas, elas surgiram, se a gente analisar as revoluções científicas que mudaram o destino da humanidade, quase sempre surgiram de forma individual, não foi numa forma... Os cientistas não se fecharam dentro de um laboratório para inventar determinada coisa. Os grandes avanços científicos da humanidade surgiram por conta de um salto quântico na mente das pessoas, de certas pessoas, né? Por exemplo, Einstein, né? Isaac Newton. Einstein descobriu a teoria da relatividade. Ele descobriu, foi ele que descobriu, não foi um grupo de cientistas, né? Parece que essa inteligência coletiva seleciona de tempos em tempos algumas pessoas para que sejam usadas como veículos de uma nova mensagem, de uma nova revolução científica, né? O Nikola Tesla, ele fez tudo o que nós só estamos aqui hoje falando aqui no computador por conta do Tesla, né? Ele inventou o magnetismo, todos os equipamentos que temos hoje em casa foi por conta da inteligência desse homem, dos insights que esse homem teve com relação às descobertas. Ele foi, na verdade, o real inventor da lâmpada elétrica e não o Edison, né? A história conta o jeito que ela quer contar, mas na verdade foi o Tesla que inventou tudo isso, né? O Thomas Edison era um industrial muito espertalhão, mas o Tesla ele descobriu as coisas e ele não fazia anotação nenhuma em papel. As ideias das descobertas dele vinham todas prontas na mente dele. Ele nunca fez nenhuma anotação, nunca fez nada. As coisas já vinham prontas na cabeça dele, assim como, de certa forma, foi com o Einstein, né? E depois outros também, né? Que fizeram revolução, não só nessa parte da física, né? Do conhecimento da física, mas o próprio Freud, o próprio Jung e outros gênios da humanidade. Se nós analisarmos, todas as grandes revoluções científicas vieram de pessoas individualmente e essas pessoas fizeram descobertas, não foi pela mente racional, foi pela sua mente transcendental. Então, as grandes descobertas que influenciaram a humanidade e mudaram o rumo da história da humanidade foram feitas pela quinta organização mental, e nem pela terceira e nem pela quarta organização mental. Essa inteligência, ela se colocou de tempos em tempos na história da sociedade humana e produziu verdadeiras revoluções.
revoluções científicas e em todas as áreas, na verdade. Nós citamos alguns aqui, né? O Einstein, o Tesla, mas tiveram inúmeros outros, né? Que fizeram descobertas a partir dessa inteligência. Ou seja, eles tiveram acesso a uma inteligência que transcende a nossa inteligência individual, né? E essas descobertas mudaram o rumo da história da humanidade. Assim como o fogo, né? O fogo, quem foi que descobriu o fogo? Não foi ninguém pensando, raciocinando, né? Alguém lá na pré-história teve uma intuição, foi lá e descobriu o fogo. Então, essa inteligência, na verdade, ela vem de vez em quando atualizar a história da humanidade. E essa inteligência, ela é uma inteligência que vem de uma sabedoria superior, vamos dizer assim, né? Então, o que há de acontecer, o que há, por exemplo, de acontecer em termos de sociedade nas próximas etapas, é que nós temos que entender o ser humano na sua maior amplitude. Temos que começar agora, em termos de sociedade, a nos conectarmos cada vez mais com essa inteligência transcendental. E o que é a inteligência transcendental? É aquela inteligência que nos conecta ao espírito, né? Então a gente viu que até agora as organizações instintiva, sexual, intelectual, emocional tiveram uma participação na construção da sociedade. Todavia, a organização transcendental, ela está agora numa época chamada pós-industrial, vamos dizer assim, né? Que é além do conhecimento cerebral. É uma inteligência que está no supramental. É uma outra dimensão, né? A dimensão supramental. Agora, imaginem vocês uma sociedade que passa a funcionar pela sua inteligência supramental. Como seria essa sociedade, né? Ao invés das pessoas ficarem perdendo energia com a massificação da sociedade, né? Ao invés das pessoas gastarem energia mental com propósitos massificantes, né? Se começassem a despertar para a sua natureza supramental, nós teríamos uma outra sociedade, né? Então, hoje, a sociedade, quando ela quer uma transformação, o que ela faz? Ela vai para a rua, quebra todas as coisas, usa armas, usa cacetete, se agridem, fazem o maior barulho, paralisam tudo, etc. Mas existe ainda uma outra revolução, uma revolução silenciosa, né? Imagina que se todas as pessoas resolvessem usar a sua mente transcendental para mudar a sociedade, o que seria? A sociedade se transformaria num instante. Bastaria que toda a humanidade se concentrasse por alguns minutos de forma transcendental, a sociedade o mundo seria outro, né? Mas o que acontece? Não estamos o quê? Preparados, né? O nosso atual estágio de evolução espiritual ainda é muito rudimentar, né? A gente acredita que para fazer uma transformação na sociedade, isso tem que ser de fora, né? Tem que partir de fora para dentro. A humanidade já deveria ter aprendido, né? Que primeiro a gente tem que se transformar interiormente para provocar uma revolução exterior, né? Porque tudo, na verdade, é uma ilusão dessas organizações mentais, né? Então, o que nós estamos basicamente falando é de acessarmos uma consciência transcendental que vai ter não só um efeito em nós mesmos, obviamente, mas vai ter um efeito diretamente na sociedade, né? Em todos os níveis da sociedade, níveis econômicos, educação, política e tudo mais, né? Mas para isso é preciso que essa consciência se desate
da consciência padronizada, da cultura de massa, né? Então, a ideia da invenção da sociedade criativa, que é o tema dessa palestra, é criarmos uma sociedade baseada na criatividade, que só pode vir da organização transcendental. Essa criatividade não virá de outra consciência, a não ser dessa consciência transcendental. Então estamos todos nós, né, convidados, desde já, a criar essa sociedade, né? Eu até criei uma página lá no Facebook chamada de Invenção da Sociedade Criativa. Então, o que eu quis dizer basicamente, aqui rapidamente, é que a evolução da nossa inteligência ao longo do tempo chegou hoje num limite. Não tem mais retorno, né? Ou nós vamos entrar nessa era da sabedoria, ou vamos entrar nessa era da sabedoria. Não tem retorno, né? Não tem mais como voltarmos para utilizar outras visões de realidade a não ser essa. Bom, haja visto o fato de que o que está acontecendo no mundo, toda essa bagunça, né? Como a Suzana está falando, somos hipnotizados desde que nascemos, nossa glândula pineal pode desenvolver como deveria, somos nós os culpados disso. A única ponte para o nosso parapsiquismo, e assim temos nossas, exatamente. Nós é que temos que mudar, né, vamos dizer assim, o nosso padrão de percepção e começarmos a enxergar a vida de uma outra forma, né? E como vamos fazer isso? A primeira coisa é começar a olhar para a gente mesmo de uma outra maneira, de uma maneira não só como uma mente, como um corpo, mas como uma energia, né? Nós fizemos aqui várias meditações ao longo desse ano e do ano passado, justamente para entrarmos em contato com essa realidade. Uma realidade que transcende o corpo, uma realidade que transcende a nossa própria mente. Existe uma outra inteligência do qual nós somos feitos, né? E é essa inteligência que atua nesse nível transcendental. O Tiago falou, tudo é energia, exatamente. A Simone, Mariana, o que me preocupa é que é muito despertando ao mesmo tempo, terão a fase da revolta. Não sei se eu entendi, o que preocupa é muito despertando ao mesmo tempo, terão a fase da revolta. Bom, sucintamente o que eu queria dizer para vocês sobre a invenção da sociedade criativa, que para mim é mais um projeto, né? Não é propriamente uma palestra, ou um livro, ou cursos, mas é um projeto. Eu pretendo que isso se transforme num projeto para criarmos essa sociedade. E para criarmos essa sociedade, basta que nós nos disponhamos, né, a começar a usar esse tipo de inteligência, cada vez mais. Então, estão desde já todos convidados. Pretendo fazer mais eventos relacionados a essa questão da invenção da sociedade criativa, porque ela tem que ser inventada mesmo, né? Para podermos colocar em prática o que acreditamos, afinal de contas, né? Então agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, já são 21 horas e 40 minutos. Raquel, o que se cria na mente se torna realidade. Então começar a criar usando as capacidades exatamente. Eu tenho alguns vídeos que coloquei aí no Facebook, no YouTube, né, que fala da mente supramental. Então procurem esses vídeos lá, né, para começarmos a despertar e isso é mais simples do que a gente imagina, né? Na verdade, começar com pequenas coisas, né? Uma das coisas que atrapalha muito a evolução espiritual das pessoas é ficar teorizando, né?
a gente acha coisas muito, frases muito interessantes, livros muito interessantes, mas a gente não põe nada em prática, né? A gente não vive essas coisas. Então vamos passar a viver mais, né? Deixando as outras organizações mentais não atrapalharem e começarmos a entrar nessa organização transcendental, né? A Suzana está falando, cada um vai está no lugar onde deverá estar, sem mais ou menos, ao mesmo tempo ajudaria a vibração da Terra perfeita. Então, era isso, meus amigos, que eu queria falar para vocês hoje nessa palestra. Mais uma vez lembrando aqui que nós vamos ter o curso falando em sociedade criativa. Façam o curso, quem não fez, façam o curso do Programa do Equilíbrio Quântico, que atua diretamente na criatividade humana, né? Obrigado, Suzana, obrigado a todos. Até a próxima palestra, ou até o próximo dia 8 no curso. Obrigado pela presença de todos.